Você esteja bem e em paz. Quero analisar com você, neste pequeno estudo que faremos, a respeito da necessidade que temos de falar não. Nós temos uma necessidade de falarmos não ao erro. Muitas pessoas não conseguem falar não e aceitam coisas que não era para aceitar. Muitas pessoas não dizem não ao próprio erro, à própria intenção de fazer errado, ou do pecado, ou de coisa assim. E isso pode trazer consequências que não sejam boas. Ao passo que a pessoa que sabe discernir o certo e o errado e fala não ao erro, essa pessoa, ela glorifica a Deus com a sua vida. Glorificar a Deus não é apenas dizer glória a Deus ou Deus seja glorificado. Nós devemos glorificar a Deus com as nossas vidas. E dizer não ao erro e não ao pecado é uma forma de glorificarmos a Deus. Eu quero analisar com você 3 personagens bíblicos que disseram não e a sua posição, a sua postura de dizer não resultou em bênçãos. Não só para eles, mas bênçãos para também outras pessoas. O primeiro personagem que eu quero analisar com você, que disse não, era um personagem que não era propriamente do povo de Deus, mas o seu não abriu as portas para uma grande vitória do povo de Deus. Esse personagem é Vasti. Está no livro de Esther, capítulo 1, leremos de 1 a 12. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro, e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a sua vontade, a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extremo formosa. Bom, o rei Assuero, já embriagado, teve uma ideia indecente de fazer desfilar, mandou seus eunucos chamarem a sua esposa Vasti, a rainha Vasti, para que desfilasse somente de coroa, para que todos vissem
a formosura do seu corpo. Ela, sabendo, porém, que o rei poderia até matá-la, preferiu guardar a sua honra e a sua índole, e disse não ao rei. Quando os eunucos foram chamar Vasti, dizendo que o rei havia mandado fazer isto, Vasti se recusou. Ela preferiu guardar a sua honra, a sua dignidade, e mesmo sabendo que o rei poderia matá-la, ela se recusou, ela disse não. Ela falou: eu não vou desfilar nua, com apenas uma coroa na cabeça, na frente de todas essas pessoas. Do não de Vasti surgiu Esther, a que veio libertar o seu povo. As consequências deste ato: o rei perdeu a mulher que amava por uma decisão de impulso e sob influência do álcool. A providência de Deus, controlando tudo, levanta Esther. E o conselho de Mamucã sela o destino determinado por Deus. Mamucã, quando Vasti disse não, que não desfilaria, o rei procurou seus conselheiros sobre o que faria com Vasti, e Mamucã aconselhou que a depusesse. Ela foi deposta, o rei não a matou, ela foi deposta, deixou de ser rainha, só que isso abriu caminho para que Esther se tornasse rainha e libertasse o povo de Deus. Então, o primeiro não ao erro que nós vemos aqui é o não a Vasti. O rei, embriagado, toma uma decisão inesperada, mas que agrediria totalmente a dignidade de Vasti. E Vasti, então, mesmo correndo o risco de até ser morta, porque o rei tinha autoridade, inclusive, para matá-la, Vasti, então, ela decide não se subjugar a isso e escolhe guardar a sua honra e a sua dignidade, e diz não. Deste não de Vasti surgiu então Esther, que acabou libertando o povo de Deus. Os irmãos, talvez aqueles que não conheçam a história, leiam o livro de Esther, né, na Bíblia. É um livro muito bonito e muito edificante. O segundo não que nós vemos aqui, nós vamos encontrar em José. Antes disso, eu quero dizer para os irmãos que sempre que dizemos não ao erro, a primeira reação pode ser contrária, mas com o tempo, algo bom vai acontecer. Quando nós rejeitamos o erro, com o tempo, algo bom acontece, mesmo que a gente não perceba. Mas sempre que ficamos fiéis ao que é correto, ao que é moral, ao que tem virtude, ao que é certo, algo bom acontece, mesmo que esse algo bom seja não passarmos por consequências nefastas que passaríamos caso tivéssemos nos entregado ao tal erro, ao determinado erro. José do Egito, está lá, não vai dar para a gente ler, a história é muito comprida, né? Está lá no livro do Gênesis, no seu capítulo 39. O não de José lhe custou a liberdade. José estava na casa de Potifar, Potifar gostava dele, e a Bíblia narra que Potifar tinha uma esposa que era muito bonita, era uma mulher muito bonita. E essa mulher acabou se interessando por José. E após algumas investidas, e José não querendo participar de um adultério contra o rei Potifar, José sempre rejeitou aquela mulher. Até que um dia, aquela mulher deixa as roupas nas mãos de José e começa a gritar, dizendo que havia sido estuprada, o que obviamente era mentira. E então José disse para aquela mulher, né, ao ser assediado por ela, José disse para aquela mulher: como eu faria uma maldade dessas com um homem que confiou em mim? E como pecaria assim contra o meu Deus?
Sua reação levou a mulher a acusá-lo injustamente de estuprá-la. Então Potifar, sabendo disso, desta acusação da mulher, lançou José na prisão. Bom, diante da proposta daquele erro, José lhe responde duas coisas impressionantes. Ele disse não à mulher diante daquele assédio. Como eu faria uma maldade dessas com um homem que confiou em mim? A primeira coisa que José fala aqui, nessa questão do adultério, ele falou, como que eu faria uma maldade dessa com outro homem, com outra pessoa? Aqui nós vemos amor ao próximo. Uma preocupação responsável com a vida de outra pessoa. Isso é prática da vida cristã. Cristão que não se preocupa em não fazer mal ao seu próximo e que prioriza somente os seus prazeres ou seus interesses pessoais, tem alguma coisa errada. Então ele diz, como faria eu um mal deste, uma maldade desta, com outro homem? Principalmente no caso dele sendo um homem que confiou nele. E o segundo não que ele fala para ela, ele diz, e como eu pecaria assim contra o meu Deus? Nós notamos aqui a postura de José, uma observância aos principais preceitos da lei, que foi o que Jesus, depois mais tarde, Jesus transformaria como os dois itens da lei. A lei áurea, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nós vemos essas duas situações presentes aí na vida de José. Bom, houve misericórdia por parte de Potifar, que poderia executá-lo, não sabemos por que Potifar não executou José nessa situação. Sabemos que foi a ação de Deus, determinação de Deus, que mantinha a vida de José, Mas eu digo no campo humano, José, Potifar, ele tinha autoridade para condenar José à morte, mas talvez ele não tenha acreditado bem na sua esposa. Talvez Potifar, já conhecesse aquele caráter, aquele tipo de postura, aqueles hábitos da sua esposa, que ficou demonstrado ali no seu assédio a José. Talvez Potifar conhecesse, ou soubesse dessa predisposição da sua mulher, então talvez não tenha acreditado muito nela e acabou decidindo por não tirar a vida de José, mas lançá-lo ao cárcere. Outra coisa que nós vemos aqui é que Deus moveu o coração do carcereiro, lá em Gênesis 39, essa nós vamos ler do verso 21 até o verso 23. Gênesis 39, verso 21 até o verso 23. Está aqui. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha só que interessante. Mesmo uma primeira vista ser algo ruim, ser lançado no cárcere, Deus fez José prosperar ali mesmo, por tudo que ele fazia. E deu misericórdia ao carcereiro para gostar. Deus moveu o coração do carcereiro para que simpatizasse com José e que gostasse de José. Então, esse carcereiro dava alguns privilégios a José e colocou José como um cara que cuidava de todas as coisas ali no cárcere para ele. Isso era o cuidado de Deus com relação a José. Mesmo se os homens infligirem a outros homens situações negativas, se Deus tem propósito naquele homem que foi submetido a isso, Deus o faz prosperar ali mesmo. E Deus traz os seus privilégios e os seus cuidados com relação àquela pessoa.
do não de José, houve o saciar da fome de toda a família de José e o início da nação de Israel. Porque José acabou depois se tornando senhor da nação, quer dizer, o braço forte do faraó, né, o segundo homem mais forte do Egito, e trouxe seu pai na época de fome, trouxe sua família, seus irmãos, seu pai, e o susteve a todos. E a família de José então acabou não sofrendo com a fome que houve na terra. O terceiro personagem aqui que eu quero pegar e que disse não ao erro é Pedro. Tem uma situação aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Vamos achar lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Pedro recebe uma proposta do mágico Simão. Vamos ler aqui, capítulo 8, a partir do verso 9 de Atos dos Apóstolos. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiram a ele porque haviam muito os iludia com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por eles. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Bom, essa passagem aqui, irmãos, ela tem um cunho teológico que a gente não vai abordar aqui. É conhecido como o Pentecostes de Samaria. Ainda no início da igreja, aconteciam esses fenômenos, né? Porque Deus havia capacitado eles com dons extraordinários e havia necessidade deles entenderem os que iam sendo convertidos ou não, e Deus então sinalizava com alguma manifestação espiritual para que eles entendessem que aquelas pessoas também estavam sendo convertidas, né? Para que eles pudessem entender o trabalho que eles estavam iniciando ali
a pregação da igreja, a organização da igreja, evangelizando pessoas, né? A igreja estava iniciando. E neste episódio aqui, Simão já tinha visto Felipe evangelizando e havendo aqueles sinais e prodígios. E este homem, que era um mágico que estava ali, se interessou e diz aqui que ele abraçou também a fé e começou a seguir. Mas não houve uma conversão de fato ali nele. E quando chegou Pedro e João, ele ofereceu dinheiro para eles, porque ele via que esses homens impunham as mãos sobre as pessoas, e as pessoas iam se convertendo ali, e alguma manifestação espiritual acontecia para que os apóstolos entendessem, né, o que Deus estava fazendo ali para a organização da igreja. E este homem, então, ele falou: nossa, eu preciso desse poder, mas a intenção dele era lucrar com aquilo, porque ele era um mágico, ele era um ilusionista. E ele falou: nossa, um poder como este aqui para mim, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. E ele quis fazer um investimento financeiro, e ele quis comprar aquele dom de Deus. E ele ofereceu dinheiro a Pedro, ofereceu dinheiro aos apóstolos, para que concedessem a ele esse dom. E a resposta de Pedro foi: seja para a tua perdição esse dinheiro, porque você julga comprar o dom de Deus por dinheiro. Seu coração está em fel de amargura, você está em laço. Ore a Deus para que, quem sabe, Ele tenha misericórdia de você. Uma pregação muito diferente, uma resposta de Pedro muito diferente da que nós vemos aí em alguns falsos profetas atuais que vendem bênçãos e vendem promessas para pessoas por dinheiro, dizendo que as ofertas vão garantir a ação de Deus em algum benefício na vida daquelas pessoas. A resposta de Pedro foi totalmente diferente ao que fazem esses homens. Pedro recusou o dinheiro e ainda disse: seja para a tua perdição esse dinheiro, porque você julga que você vai comprar o dom de Deus por dinheiro. Ore a Deus e peça misericórdia, Pedro fala para aquele homem. Ore a Deus. Não é que Pedro não tinha dinheiro, não. Aquele dinheiro para a vida material e física de Pedro seria bem-vindo, porque Pedro, ele tinha deixado a sua profissão de pescador para fazer a obra de Deus. E como todo mundo que faz isso, passa muitas dificuldades, mas não aceita dinheiro desta forma. Não aceita dinheiro dessa forma. Quando percebe que a pessoa está querendo comprar alguma coisa, e Pedro falou: não, que esse dinheiro aí seja para a tua perdição, porque eu percebo que você está em fel de amargura, você está em laço, e julga que pode comprar o dom de Deus por dinheiro. E Pedro aconselha então aquele homem: ore a Deus para que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te perdoe por isso, para que não te adivinhe a coisa pior. E aquele mágico então diz: ore vocês por mim, por favor, para que não aconteça isso que vocês estão falando comigo. Deste não de Pedro foi mantido a pureza do Evangelho, porque se Pedro se corrompe ali logo no começo, né, um dos apóstolos de Cristo, o Evangelho seria comprometido. Mas é claro que havia a assistência do Espírito Santo ali, né? E do não de Pedro é mantida a pureza do Evangelho. Então nós vemos o não de Vasti, que preferiu, mesmo correndo o risco de ser morta, manter a sua dignidade e a sua honra. Do não de Vasti houve a libertação do povo de Deus. Depois nós vimos o não de José, que mesmo sofrendo a tentação de ser assediado por uma linda mulher, ele aplica a lei áurea que Jesus veio ensinar depois. O amor ao próximo. Ele fala: como que eu faria uma maldade dessas com um homem que confiou em mim? Como que eu faria uma maldade dessas com outro homem? E o temor a Deus: como pecaria eu assim contra o meu Deus? E depois nós vemos o não de Pedro. O não de José resultou onde ele livrou a família dele mesmo da fome alguns anos depois. E o não de Pedro manteve a pureza do Evangelho. Falou para Simão que queria comprar o dom de Deus
seja para a tua perdição esse dinheiro, porque você julga que pode comprar com dinheiro o dom de Deus. Vejo que está em fel de amargura e em laço. O não de Pedro manteve a pureza do Evangelho. Nós aprendemos então que quando se diz não ao erro, alguma coisa boa vai acontecer. Quando se diz sim ao erro, se diz não à paz, se destrói alguma coisa, se diz não à prosperidade da autorrealização, se diz não ao desenvolvimento do reino de Deus em nós. Quando se diz não ao erro, nós mantemos a pureza do Evangelho, o desenvolvimento do reino de Deus em nós, a prosperidade da realização interior e as bênçãos que vêm de agirmos corretamente. E você? Já sabe discernir o certo do errado? Você sabe glorificar a Deus com a sua vida, dizendo não ao erro? Pense nisso. Pense nisso e que essa palavra possa servir para reflexão e para o nosso crescimento enquanto pessoa e enquanto cristãos. Deus abençoe a sua vida.